dia, tudo bem? Toca aqui, vamos lá? Opa, toca aqui? Isso, bom dia! Como foi o final de semana de vocês? Como foi a semana passada? Tudo bem com vocês? Ótimo, joinha, olha só, diz pra mim que foi tudo bem. Eu sei que foi, mas confirma com joinha, vamos lá? Amores do meu coração, mais uma aula de ensino religioso e isso é muito bom, não é? Porque quanto mais nós aprendemos sobre a palavra de Deus, quanto mais nós aprendemos sobre esse amor que nos, não é? Que nos constrange, não é? Quanto mais nós aprendemos, mais nós somos capazes de colocá-lo em prática, não é isso? A fé sem ação não é uma fé morta. Então, eu preciso ter fé, eu preciso ler a palavra de Deus, mas eu também preciso colocar ela em prática. E é isso que nós fazemos nas nossas aulas de ensino religioso. Conhecer esse Deus maravilhoso que nos deu essa vida maravilhosa, para que nós possamos, com a nossa vida maravilhosa, dada por esse Deus maravilhoso, tornar a vida dos outros tão boa, tão agradável quanto a nossa. Não é isso? Então, meus amores, vamos começar o nosso dia agradecendo a Deus a tudo que nós temos e a tudo que nós somos também. Mas hoje vamos fazer diferente? Vamos pedir perdão a Deus? Vamos lá? É bom pedir perdão a Deus, sabia? Porque quando nós pedimos perdão, nós reconhecemos que nós erramos, sabia? E reconhecer quando você erra é uma grande virtude. Às vezes a gente, não é? Nós queremos sempre ficar com a razão. Nós sabemos que estamos errados. Não, mas eu não vou pedir desculpa não, porque quem pede desculpa é fraco. Eu prefiro magoar as pessoas e não pedir desculpa do que demonstrar fraqueza, não é isso? Mas quando você pede perdão, você está se mostrando humilde e está reconhecendo, olha, eu pisei na bola, olha, eu magoei, olha, eu tornei a vida daquela pessoa muito difícil, então eu vou lá pedir desculpa, foi um erro meu, eu fiz o que não era para fazer, vou pedir desculpa, e aí você se arrepende, pede perdão, você reconhece que errou. Eu errei e eu quero te pedir perdão. Pois vamos pedir perdão a Deus hoje? Pelas falhas que nós cometemos? E sim, meus amores, todos nós cometemos erros, sim. Cometemos, somos humanos, todos nós cometemos erro. Pois vamos aproveitar essa oportunidade para pedir perdão a Deus pelos erros que cometemos. Vamos lá, fiquem todos de pé. E como vocês sabem, aos cristãos católicos eu peço gentilmente que façam o sinal da cruz. Vamos dar início à nossa aula? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes de fazermos a nossa leitura, eu peço já que vocês se localizem na página que nós iremos estudar hoje, tá bom? Olha só, página 50, Fazendo Descobertas. Que descobertas faremos hoje, meus amores? É o que nós vamos descobrir daqui a pouquinho, porque agora vem a parte mais importante da nossa aula. O estudo da palavra. E hoje, professora, o que nós iremos aprender sobre Deus? O que nós iremos aprender sobre a palavra de Deus hoje? O que Deus quer nos dizer hoje, nós iremos encontrar no livro 1 Crônicas. Como a professora explicou, sempre que eu quero procurar um livro na Bíblia, eu tenho que me localizar para a parte superior do livro, ó, da página lá em cima. E aí eu vou encontrar 1 Crônicas. Qual é o capítulo, professora? O capítulo será o 16. E como eu encontro o capítulo? Nós encontramos o capítulo toda vez que nos direcionamos para os números maiores em destaque. Olha só, no caso aqui será o livro 1 Crônicas, capítulo 16.
e o versículo, que eu também já expliquei para vocês, que são chamados de versos, ou seja, os números menores que nós localizamos aqui, que indicam cada uma das citações. O versículo que nós iremos trabalhar hoje é o versículo de número 11. Preparados, meus amores? Vamos lá, vamos dar início à nossa aula. Primeiro Crônicas, capítulo 16, versículo 11. Olha só o que Deus quer dizer para nós hoje. Recorrei ao Senhor e ao seu poder. Procurai continuamente a sua face. Olha só. Recorrei ao Senhor e ao seu poder. Procurai continuamente a sua face. Por que nós temos que procurar continuamente a face de Deus? Meus amores, porque olhando para Deus, eu sei que eu estou olhando para o bem. E quando eu mantenho os meus olhos fixos no Senhor, eu sempre estou atenta, pronta para aprender, pronta para ouvir e para entender o que Deus quer de mim. E quando eu mantenho os meus olhos fixos em Deus, eu tenho Ele como meu único exemplo. Eu não corro o risco de desviar o meu olhar e acabar fazendo coisas que não são agradáveis a Deus. E olha o que ele diz: recorrei ao Senhor e ao seu poder. Então, também trazendo para a nossa vida, eu devo recorrer em que situações, professora? Você deve recorrer sempre, em tudo. Você procure a Deus, em todas as situações, em tudo. Meu Deus, eu tenho uma decisão para tomar. O que eu devo fazer, Senhor? Vai pedir uma orientação a Deus quando você for tomar uma decisão. Se você fizer algo que você sabe que é errado, recorre a Deus. Mas recorre a Ele verdadeiramente. Já vai dizendo para Ele: Senhor, eu errei. Recorre ao poder de Deus. O nosso Senhor é todo poderoso. Nós podemos recorrer a Ele sempre. E sempre. Nunca deixá-lo de lado, nunca recorrer a outras pessoas, nunca recorrer a outros recursos. Ah, eu tenho algo para resolver. A minha amiguinha falou algo que me maltratou bastante. Então eu vou lá e vou agredir ela, puxar o cabelo dela, ou então puxar a blusa dela. Não, recorre a Deus. Coração tá magoado, entrega para Deus. Sabe que depois que você tiver uma conversa com Deus, teu coração vai ficar tão levinho que você vai até esquecer que ela te ofendeu e vai lá falar com ela? É assim, porque recorrer a Deus, buscar a Deus sempre, é você sempre estar buscando o que é melhor, sempre estar buscando o que é bom. Ah, mas eu tenho um problema na minha vida, professora, e ele não tem solução, é impossível. Recorre a Deus, nosso Deus é o Deus do impossível. Quando a minha capacidade intelectual não consegue resolver um problema, quando eu fisicamente não consigo resolver o problema, quando eu estou dentro de uma situação extremamente complicada, eu não devo me desesperar. Eu devo me manter cada vez mais firme. Que nem o Josias fez, não é? O Josias, que ficou conhecido como o melhor rei, não é? Um dos melhores reis de Israel, e ainda foi o rei, não é? Que ele entregou a sua vida inteiramente a Deus e confiou plenamente no Deus Todo-Poderoso, que ele ainda resgatou, fez com que todos os habitantes de Israel se voltassem novamente para Deus. Vocês lembram que quando o templo está sendo reconstruído, ele encontra lá, como está aqui, olha só, numa pequena revisãozinha, ele encontra um dos escritos de Moisés, não é isso que ele encontra? Olha só. Ele encontra uma das leis de Moisés, o que Josias faz? Corre para anunciar o povo. E ele é tão persistente, porque Josias foi muito persistente. Ele lutou contra muitas forças, mas ele recorreu a quem? Ele teve muitos inimigos, muitas pessoas que disseram para ele, não é? Deve ter dito, não é? Deixa disso, esse povo já se perdeu, esse povo já foi por caminhos errados, esse povo não quer se converter, deixa. Mas ele recorreu a quem?
Ele recorreu ao Senhor e ao seu poder, e ele procurava continuamente a face de Deus, ou seja, ele procurava todos os dias sempre ficar sempre com os olhos fixos em Deus. Assim ele não se perdeu, ele estava sempre no caminho da retidão. E é isso, meus amores, que Deus quer de nós. Mas vamos dar início à nossa aula e eu já vou dar início à nossa aula perguntando algo para vocês. Correto? Eu tenho uma perguntinha. Qual a melhor forma para evitar os desvios dos princípios da fé? Qual é a melhor forma que eu tenho para nunca me desviar do caminho de Deus, para sempre fazer aquilo que Deus quer? Qual é a melhor maneira? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer para nunca me desviar de Deus? O que eu tenho que fazer? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Retornar às minhas origens. Como assim, professora? Foi o que o povo de Israel fez. Retornou para Deus, eles estavam perdidos, entregues à sua própria vontade, aos seus próprios desejos. Já estavam prestando culto a vários deuses. O que Josias fez foi eles lembrarem de quem eles eram, lembrarem de quem os antepassados deles foram, filhos e filhas fiéis a Deus. E que lá viviam, não é, segundo a vontade de Deus. Ele fez com que eles tivessem saudade e vontade de retornar às suas origens. Foi o que Josias fez. Foi exatamente o que Josias fez, meus amores. Foi mostrar para eles que lá no passado, eles tinham, lá nas origens deles, eles tinham sido um povo que temia a Deus. Um povo que só tinha um único Deus e que somente reverenciavam esse único Deus e que viviam em plena harmonia. E isso foi que fez o resgate do povo, fez com que o povo retornasse, voltasse para o seu amor primeiro, que é o amor de Deus. Então é o que nós iremos descobrir um pouco mais hoje, fazendo descobertas. Vamos ver que descobertas são essas? A história bíblica que lemos conta como o jovem rei Josias fez uma reforma religiosa em Israel, trazendo todo o povo de volta para Deus. Às vezes é preciso corrigir o caminho. Vamos descobrir o que Josias precisou para fazer para realizar todas essas mudanças. Olha só o que diz o texto. Às vezes é preciso corrigir o caminho. Sim, às vezes o caminho que nós temos a seguir é este aqui, meus amores. Mas, às vezes na vida da gente isso acontece, tá bom? Acontece com todas as pessoas, tá bom? Às vezes nós temos um caminho para seguir, mas às vezes nós desviamos um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, quando na vontade deveríamos seguir em frente, mas às vezes nós desviamos os caminhos. E o que acontece, meus amores? Deixa eu explicar para vocês. Nós não estamos sozinhos no universo, correto? E nós temos um belo exemplo disso agora, nesse momento. Vocês sabiam que quando eu coloco a máscara no meu rosto, não é para proteger a mim mesmo? Ah, peguei vocês agora, tá vendo? Você acha que usa aquela máscara top, né? Linda, maravilhosa, que você comprou, não é? Para proteger a você mesmo? Não. Sabia que a máscara é para proteger o outro? É sim, a máscara é para que as gotículas que eu liberar não possam infectar a outra pessoa. A máscara é, antes de tudo, para proteger o outro e não a mim mesmo. Aí, quando a outra pessoa coloca a máscara, é a mim que ela está protegendo e não a ela. Vocês entenderam? Pois bem, nós não vivemos sozinhos no universo. E as coisas que nós fazemos
acaba prejudicando os outros indiretamente. Eita, que responsabilidade, professor. Então quer dizer que eu tenho que fazer de tudo para não proteger, para não prejudicar o outro? Exatamente. Nós temos que fazer de tudo para que as nossas ações não comprometam a vida das outras pessoas. O que é que nós temos ouvido todos os dias? Ficar em casa. Ficar em casa para quê? Para nos protegermos de uma infecção e protegermos as pessoas que nós amamos de uma infecção. Lembra que eu até falei sobre isso na semana passada? Será que você vai aguentar o peso na consciência de saber que o fato de não ter ficado em casa tirou a vida de uma pessoa que você ama? Será que você vai conseguir conviver com esse peso na consciência? Então, quando ele diz aqui que às vezes nós precisamos corrigir o caminho, sim, meus amores, porque às vezes nós tomamos caminhos, tomamos decisões que não são boas para nós e que acabam afetando as outras pessoas. Professora, dá um exemplo para que eu possa entender melhor? Ok, vamos lá. A escola. Passamos o mês inteiro, não é isso, meus amores? Passamos o mês inteiro indo para a escola todos os dias, tendo aula todos os dias. O professor passa atividade, o professor pede para que você faça as atividades em casa, o professor pede que você faça silêncio para que ele possa dar aula, o professor pergunta se tem alguma dúvida, o professor passa a tarefa no caderno, passa a tarefa do livro, aí você passa o mês inteiro, não é? Aí você conversa um pouquinho, aí você brinca um pouquinho, aí você não faz atividade, pega a questão do amigo. Aí quando chega o dia da prova, o que você vai fazer se você não estudou? Você vai querer dar uma espichadinha assim no olho, não é? Olhar assim um pouquinho mais para o lado e pesquisar o que o amigo está fazendo, não é isso? E essa sua ação, sabia que vai comprometer muita gente? Você vai ficar impressionado do que eu vou dizer para vocês aqui, do que provavelmente pode acontecer. Primeiro, você não vai se prejudicar sozinho. Porque a professora vai ver, ele estava pescando, mas o amiguinho deixou ele pescar, então o amiguinho já foi envolvido na complicação aí. Aí o que vai acontecer? A professora vai recolher tua prova. Aí ela coloca aquele xizinho lá. Aquele xizinho já diz muito. Aí vai mandar chamar o quê? Vai mandar chamar a mãe. Ou então o pai. Aí a mãe já vai ter que chegar um pouco mais tarde no trabalho dela para poder resolver o problema. E quando chega na escola, a coordenadora chama e diz, olha, o fulano pescou. Aí você tenta resolver tudo, só que a mãe de vocês passa um tempinho a mais na escola, mais do que deveria. Aí quando chega lá no trabalho, algo que era da responsabilidade dela e que ela deveria ter feito na hora que ela chegou, prejudicou uma outra pessoa. E isso causa uma grande confusão. Aí o que acontece? A confusão é tão grande que ela perde o emprego. Aí ela volta para casa desempregada. Aí começa, né, o papai vai entender, mas ele também vai ficar muito chateado, porque vai dizer, se ela tivesse educado, não teria acontecido isso, não é? E você vendo tudo aquilo acontecer porque você decidiu não estudar durante todos os dias e pescar no dia da prova. Aí você começa a ver seus pais brigando. Só que eles vão brigar tanto, mas vão brigar tanto, que não vão mais conseguir viver juntos. Vão entender que é melhor viver separados. E aí eles se separam. Eles se gostam, mas vão se separar porque não estão conseguindo viver juntos. Tudo isso porque você decidiu brincar o mês inteiro e não estudar e no dia da prova resolveu pescar. Tá vendo como nossas ações afetam diretamente os outros? E é por isso que às vezes é preciso corrigir o caminho. É melhor corrigir o caminho enquanto dá tempo para corrigir esse caminho, não é não? E como é que eu faço essa correção, professora? Ou você faz, sabe como? Os 30 dias que o professor fica só chamando a tua atenção, estuda, estuda, Joãozinho, estuda, 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 e você não estuda, aproveita essas chamadas dele, estuda mesmo, e não pesca. E tenta fazer diferente, aí você está corrigindo o seu caminho. Pois bem, vamos lá, vamos dar início. Josias teve uma intenção no coração. Vocês sabem o que é intenção? Um
desejo, algo que ele pretendia alcançar, é uma intenção, um objetivo. Ele tinha um objetivo, ele tinha uma intenção. Qual era a intenção no coração? Buscar a Deus. Josias teve uma intenção no coração. E a intenção, o desejo e o objetivo de Josias era buscar a Deus. Aí vamos ver o que vai acontecer durante toda essa busca de Josias? Tudo começa com uma boa disposição interior. O que é isso, professor? Uma boa disposição interior é quando você realmente está disponível para buscar a Deus. E essa disposição, ela é de dentro para fora. É quando você começa a pensar sobre as coisas que você fez, começa a corrigir o seu caminho e vê que coisas que você faz não é nem bom e nem agradável a Deus. Aí você está tendo uma boa disposição interior, quando você começa a dar abertura para que Deus possa agir na tua vida. Quando você deixa o teu coração livre e pronto para que Deus possa semear com a palavra dele. Essa é a disposição interior que nós precisamos ter quando realmente nós estamos dispostos a buscar a Deus. Você tem que ter uma boa disposição interior, realmente desejar do fundo do seu coração buscar a Deus. Depois, o que é que acontece? Para ser amigo de Deus, é preciso desejar seguir os seus caminhos. Mas qual é mesmo o caminho de Deus? O caminho de Deus é o caminho da justiça, é o caminho da verdade, é o caminho da harmonia, é o caminho da unidade, o caminho da compaixão, o caminho do respeito, o caminho da verdade, o caminho da valorização, o caminho da misericórdia, o caminho da sinceridade, o caminho da humildade, o caminho da bondade. Esse é o caminho a ser seguido. Quando eu desejo ser amigo de Deus, é preciso desejar seguir os seus caminhos, seguir os mesmos passos. Amar como Ele nos ama, respeitar como Ele nos respeita, valorizar como Ele nos valoriza, valorizar aos outros, amar aos outros, respeitar aos outros. Falar a verdade para você mesmo e para os outros. Ser justo com os outros. Então, assim eu estou me tornando cada vez mais amigo de Deus e estou indo cada vez mais de encontro a essa busca, não é? E de encontro a esse encontro perfeito com Deus. Quando eu quero buscar a Deus verdadeiramente, olha o que Josias fez, os quadrinhos na cor laranja. Josias agiu. Ele teve coragem para mudar o que estava errado. E a ação tem a ver mesmo com quem? Ação. Ação. Vamos dar um passeio pela gramática. Cláudia correu para pegar o ônibus. Quem foi que correu para pegar o ônibus? Quem? A Cláudia. Então, a Cláudia é o sujeito da oração, não é? Por que ela é o sujeito? Porque ela praticou a ação. Então, aqui, Josias agiu. Agir, não é? Para que haja uma ação, precisa que haja alguém que cometa essa ação, que pratique essa ação. E Josias teve a coragem de agir. Meus amores, não é sempre que nós temos coragem de agir. Às vezes nós ficamos com medo de agir. Às vezes nós nos deparamos com a situação de injustiça e nós nos calamos. Professora, me dê um exemplo para que eu possa entender melhor. Uma das coisas muito tristes que costumam acontecer na escola. Bullying ou bullying, não é? É muito triste você ver aquele coleguinha da classe, que aquele grupinho liderado por aquele amiguinho tá sempre deixando ele constrangido, sempre fazendo ele passar vergonha, sempre deixando ele em situações de vexame, sempre maltratando ele, sempre puxando um pouco do cabelo dele, botando o pé para que ele caia, e você vê tudo isso e fica calado. Sabia que você também tem culpa? Porque você está vendo algo errado acontecer e não está fazendo nada para mudar aquela situação.
É preciso ter coragem, mas professora, não é comigo. Se não é comigo, eu não devo me meter. Será, meus amores? Será que você, diante de uma situação que você sabe que é errado e que teus pais te ensinaram o que era certo a ser feito, e aí você não vai fazer, será que isso é correto?